Dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? Tranquilos? Professor Diego aqui, tudo jóia? Continuando nossa aula de Processo Penal 2, provas em espécie, a gente vai falar hoje sobre a reconstituição do delito, tá? A gente vai começar falando sobre ela. Está previsto no artigo 7º, a reconstituição do crime é uma valiosa contribuição para esclarecer o caso penal, podendo ser realizada na fase de inquérito ou processo, desde que não contrarie a moralidade ou ordem pública e seja respeitado o direito de defesa positivo ou negativo do sujeito passivo. Tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem que verificar que essa reconstituição é uma forma de você recriar como foram os atos, né, que se executaram daquele delito, perfeito? O acusado é obrigado? Não, se ele não quiser, ele não é obrigado, até porque ele não pode provar, produzir prova contra si, tá? Então, se ele quiser participar, bem, se ele não quiser, tudo bem, tá bom? Então, a reconstituição, ela não tem um modelinho que deve se seguir, mas é simplesmente a autoridade policial tomando toda a cautela ali, possível, diante das informações que tem, né, reproduzindo todos o contexto, né, da execução daquele delito, tá? É uma forma de prova. Reconhecimento de pessoas ou coisas também é outra prova muito importante e é bem comum aqui, tá? A sua prática. Trata-se de um meio de prova utilizado quando, para elucidação da causa penal, se fizer necessário identificar alguém vinculado ao fato criminoso ou que tenha conhecimento deste, tá? Então pode ser também para reconhecer. O mais comum é fazer reconhecimento, por exemplo, de algum objeto que foi utilizado no crime, reconhecimento dos objetos que às vezes foram furtados e estavam com determinada pessoa, reconhecimento do suposto acusado, tá bom? E também de testemunhas que né, estavam ali presentes, tá? De pessoas que estavam ali presentes, que têm conhecimento ali do fato, tá bom? O artigo 226 ele dispõe que, quando houver necessidade de fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deve ser reconhecida. Então, ele vem e comenta como que vai ser. Ah, olha, a pessoa é assim assado, digamos que seja eu o acusado. Ah, ele é baixo, acho que 1,60, 1,50, tem 61, né? Mas a pessoa fala que tem 55, 65, mais ou menos, né? Joga uma média ali, é moreno, cabelo baixo, né? Cabelo crespo, assim, assado, tem uma orelhinha pontudinha, né? A orelhinha do lado esquerdo dele aqui, ó, é pontudinha aqui em cima, entendeu? Diferenciada, top. Então a pessoa traz características. Ah, ele tem uma tatuagem aqui, ó, entendeu? Ele tem uma pinta bem aqui assim, assado. Então vai trazer características daquela pessoa, vai descrever ela. E depois disso, né, a pessoa cujo conhecimento se pretende será colocada, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então, seja, depois que a pessoa que vai fazer o reconhecimento descreve, né, o indivíduo ali, que ela pretende, que vai tentar o reconhecimento, eles vão pegar essa pessoa, tá? Esse suposto acusado, por exemplo, digamos que tá, né? Tá sendo eu a pessoa que eles querem fazer a constatação, o reconhecimento, né? Eu sou o acusado. E aí nisso, a vítima já me descreveu, e aí eles vão pegar a minha pessoa, junto com mais outras 4, tá? Tem limite, a lei não traz limite, tá? De quantas pessoas tem que estar junto. Mas a doutrina dispõe que pelo menos 5 ao total, tá? Então, ou seja, vamos colocar mais outras pessoas aqui próximos, com características parecidas com a minha, dentro do possível, tá bom? Ah, mas meu Deus, não tem ninguém aqui com essa cor de pele ou com essas características, com esse tamanho. Não vamos poder fazer. Não. Busca as pessoas mais perto possível, dentro da possibilidade da realidade do lugar. A polícia também não vai parar o serviço delas para procurar na cidade aonde que tem alguém parecido com a pessoa, mas, né, vai buscar pessoas próximas ali, vai dar uma olhadinha, vai tentar colocar pessoas ali parecidas com o meu biotipo, tá bom? Com as minhas características. É, e ali é onde que a pessoa, a vítima, depois disso, tá? Ela vai chegar, vai olhar todas essas pessoas e vai indicar qual que ela acha que provavelmente é, qual que ela reconhece como o suposto autor do crime. Perfeito? Esse aqui é um exemplo, tá bom? Mas é assim que a gente visualiza esse reconhecimento de pessoa. Coisa,
No caso de reconhecimento de objetos, tal coisas, por exemplo, uma arma, proceder-se-á da seguinte forma: o reconhecedor será convidado a descrever o objeto, né? Ah, por exemplo, foi uma arma, então ele vai descrever mais ou menos, descrever não desenhar, tá, né? Mas descrever assim, comentar como é que as características daquela arma, a cor dela, mais ou menos tamanho, algum detalhe que ele percebeu nela. Por exemplo, quando eu fui roubado, eu lembro até hoje da arma. A arma era uma arma, era uma pistola, entendeu? De um palmo um pouquinho, maior um pouquinho de um palmo. Ela em prata, muito bem polida, linda, brilhosa, assim, o que eu tenho. Eu não gosto de arma, mas estava muito bem cuidada, entendeu? Toda prata, coisa mais linda. Então eu consigo trazer algumas características dela, escrevê-la. E aí eles vão colocar esse objeto junto com outros similares, né? E aí o indivíduo vai fazer o reconhecimento, ele vai falar, "Ah, não, foi essa." E aí a polícia vai verificar, né? Se ele reconheceu ou não, né? Se foi uma das pessoas, se foi a pessoa ali ou não que está sendo investigada, se foi o objeto apreendido ou não, eles vão estar verificando isso depois. Tá? E constando isso num termo de reconhecimento. Perfeito? É, o objeto será colocado, papapá, se tudo será lavrado em auto pormenorizado, subscrito pelo reconhecedor, pela autoridade, por duas testemunhas. É o que eu falei, depois que eles finalizam esse procedimento do reconhecimento de pessoa ou de objetos, é feito um termo de reconhecimento, e nesse termo eles descrevem todas essas informações, a descrição, os objetos que foram colocados próximos, ou as outras pessoas, né, que teve o acusado e mais tantas pessoas ali próximas dele, junto com ele, que a pessoa reconheceu tal indivíduo, assim assado, tal objeto, e todo mundo assina, inclusive dos testemunhas, tá? A cariação, outro tipo de prova também, tá? Importante, bem interessante ela, tá? Disposta no artigo 229 e 230, pode ser realizada na fase processual ou pré-processual, ou seja, durante a investigação policial ou durante o trâmite processual, né? Durante o desenvolver do processo judicial. E consiste em colocar cara a cara duas pessoas, né, que tenham prestado declarações divergentes e relevantes. Então, ou seja, quando você consegue visualizar que duas pessoas, né, durante a oitiva delas, durante a instrução probatória, ou durante a oitiva em sede policial, é, tem informações importantes, relevantes para aquele fato, mas elas falam duas coisas diferentes, são divergentes, né, a informação não bate. Aí pode-se solicitar a cariação desses dois indivíduos, especificamente no tocante àquela aquele trecho, né, das declarações deles aonde que é conflitante. Não vai ficar perguntando tudo de novo. A cariação é específica com relação aos pontos que são divergentes, perfeito? Só esses, mais nada. Professor, pode ter a cariação de testemunha com vítima, de vítima com acusado? Pode ter de acusado com testemunha, acusado com vítima, eh, testemunha com vítima, testemunha com testemunha, acusado com acusado, vítima com vítima, né? Vítima pode ser com testemunha, pode ser com acusado, entre as vítimas, sem problema nenhum, tá bom? O acusado poderá invocar o direito constitucional ao silêncio no momento da cariação, perfeitamente possível. Então, no momento da cariação, o acusado com testemunha ou com vítima, com outro acusado, ele pode ficar em silêncio, que não traz nenhum prejuízo para ele na cariação também, tá bom? Interessante isso. Prova documental. Entende-se por documento toda classe de objetos que tenham a função probatória, tais como escritos, fitas de áudio, né, fitas de vídeo não, vídeos, fotografias, eh, tecidos e objetos móveis que possam ser incorporados ao processo que desempenham função persuasiva, né, ou seja, que trazem ali informações visuais, ou né, o objeto em si consegue demonstrar, trazer algum elemento importante ali para o processo. Então, os documentos podem ser juntados a qualquer momento até o encerramento da instrução probatória. Perfeito? Acontece muito, às vezes, num roubo, num furto, né? Muitos estabelecimentos comerciais possuem câmeras e próprias casas também. Então, às vezes, ocorreu um furto, um roubo, e uma dessas câmeras, às vezes, conseguiu filmar. Então, pode ser juntada essa prova, tá bom? Nos autos até o encerramento da instrução. Depois que encerrou a instrução, já era. Porque encerrou a instrução, vai para alegações finais, tá bom? Então, até o final da instrução, pode ser juntados essa prova documental perfeitamente possível, tá? Eh, Tribunal do Júri.
Documentos devem ser juntados com antecedência mínima de 3 dias úteis. Então, ou seja, essa prova documental ela pode ser juntada antes da realização do tribunal do júri, mas que isso tem que ocorrer 3 dias antes, tá bom? O tribunal do júri aqui é a segunda fase, né, na segunda fase dele. Na primeira fase é até o final da instrução probatória ali da audiência de instrução e julgamento, perfeito? No rito do júri. Então, de boaça também, tranquilo, tranquilo, tranquilo a prova documental. A gente teve uma situação uma vez que juntaram filmagens, nós já tivemos filmagens de câmeras de segurança, filmagens de celular de terceiros ali, entendeu? É bem interessante. Tem várias possibilidades, fotografias, imagens, tá? Até como álibi, às vezes, também, né, para o acusado, para poder mostrar que naquele dia, naquele horário, ele não estava naquele fato, naquele local do fato, mas estava em outro lugar, tá? Algum documento, às vezes, que comprova, que atesta a frequência dele em algum lugar, sem problema nenhum, tá bom? Indício, tá? É uma prova também, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, porque o indício, ele, tipo, ele aponta, o indício aqui é o quê? Ele aponta qualquer fato ou circunstância certo e provado que tenha conexão com o fato ou que se tente provar. Sim, professor, porque a palavra indício vem do latim indício, né, que significa indicar, apontar. Então, quando a gente fala, tem indícios de autoria e materialidade, é isso, os indícios de autoria, ou seja, são elementos que demonstram a princípio que aquela pessoa possivelmente cometeu aquele crime, tá? E já a materialidade é que aquele crime ocorreu, aconteceu, tá bom? Então, olha um exemplo, eu achei bem legal. O fato de Lebrão, tá? Nosso o cara aqui da questão, ter sido visto com uma arma na mão no local do crime, no dia e hora em que o mesmo foi perpetrado, indica, aponta que Lebrão foi o seu autor, tá? Então, pois, provavelmente aquele que se encontra no lugar do crime, no dia e hora em que o momento em que o mesmo for cometido, estando munido de sua arma, será autor do fato. Então, vocês estão vendo? Nós não temos a certeza, mas nós temos indícios, né, que o Lebrão praticou aquele crime. Viram o Lebrão cometendo o crime? Não. Mas tem indícios, ou seja, há provas que apontam, né, que ele praticou aquele crime. Por quê? Porque ele estava exatamente no dia, na hora, no local e com a arma do crime. Digamos, com a arma ali que ele usou para matar determinado fulano, né? O corpo foi achado e tem uma filmagem ali do Lebrão saindo do lugar, né, com a arma de fogo exatamente no momento que o crime ocorreu, tá? Então, show de bola aqui também. Indícios, tá? É importante. E a gente utiliza muito isso ele é muito visualizado no processo penal, tá? Então, pessoal, esses são os pontos que a gente vai estar discorrendo aqui agora nesse vídeo, tá? Encerramos essas provas, tem mais algumas ainda que a gente vai estar comentando agora no próximo vídeo. Qualquer dúvida, tá bom? Com relação à nossa aula, crítica, construtiva, fiquem à vontade para comentar algum posicionamento contrário de algum doutrinador que vocês visualizem, fique à vontade para comentar no nosso fórum ali de questionamentos, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado por hoje, um abraço, até mais, tchau, tchau, falou!